diante da minha família. Pessoas que eu amo, pessoas lindas, outras não tão lindas assim, mas o quê? Nada é perfeito, né? Quero convidar os amados a ler suas Bíblias no livro de Juízes, onde, pela infinita misericórdia de Deus, nós estamos compartilhando em alguns minutos aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Livro de Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 4 também. Nós vamos mais uma vez trazer uma palavra que enaltece, que dá honra, que valoriza a pessoa da mulher. Que mais uma vez, dentro da palavra, o Senhor mostra que Ele tem um carinho especial quando Ele quer usar uma mulher como diferença em tempos de crise. Eu tenho certeza que aqui nessa casa tem mulheres que o Senhor usa em tempos de crise. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Juízes capítulo 4, versículo de número 4. Todos ponto contrário, diga amém. Amém. E diz assim a Sagrada Escritura: E Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela assentava-se debaixo da palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinião, Quenedes de Naphtali, e disse: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, não lhe deu, porventura o Senhor Filho de Deus, o seu Deus não lhe deu ordem? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deus, não querendo anular, Senhor, a oração do teu filho, não querendo diminuir, ó Deus, mas apenas para acrescentar, eu quero me colocar na posição de instrumento em tuas mãos. Pai, eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus flagelos, mas nessa hora eu quero me colocar na posição de vaso, na posição de canal do teu fluir. Pai, te peço que o Senhor venha usar os meus lábios pela tua infinita misericórdia nessa hora. Pai, te peço, Deus, que as palavras, Senhor, que o Senhor já separou dos céus, para alcançar algumas vidas nessa noite, possa servir de divisor de águas, que possa, Senhor, transformar pela tua infinita misericórdia, possa trazer vida e ânimo para alguém nessa noite. Pai, eu te peço, Senhor, que os seus anjos possam trabalhar em especial sobre a vida de cada uma de suas filhas e seus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar seu assento. Toma seu assento. Se você conseguir não dormir, aleluia, é bom. Eu sei que a minha voz não é tão audível assim, não é tão agradável. Eu tenho certeza que a graça do Senhor é comigo nessa noite. Eu não tenho a voz de locutor, não tenho a voz de cantor, enfim. Mas é a voz que o Senhor vai usar para trazer a sua mensagem nessa noite. Amados, nós fizemos a leitura de um texto em que retrata um fato muito interessante. Para que você entenda esse texto, eu preciso fazer uma pequena introdução, onde nós vemos o povo de Israel uma vez mais falhando com o seu Deus. Nós vemos o povo de Israel uma vez mais falhando, negligenciando a vontade do Senhor.
E a história mostra inúmeras situações em que Israel vive enrolado, vive aprisionado, ou vive sendo alvo da investida do inimigo de nossas almas. Mas o Senhor é um Deus de infinita misericórdia. E nessa noite Ele vai nos provar que em meio a dias difíceis, em meio a dias de tribulações, o Senhor vai levantar alguém para fazer a diferença. E muitas vezes esse alguém que o Senhor vai levantar é alguém que contraria a expectativa humana. Quantas vezes você, no meio dos seus desabordos da vida, até mesmo muito parecido com Israel, por desobedecer algumas orientações, você passou ou passa por algumas situações que lhe traz um pouco de desconforto, e de repente, da onde você menos espera, surge uma palavra para te levantar, para te tirar de uma situação adversa. Então, agora nós estamos diante de um cenário onde Israel estava sendo mais uma vez escarnecido. Mais uma vez Israel estava sendo alvo de uma promessa de derrota. Estava agora um rei violento, cruel, que havia prometido acabar com Israel. E a Bíblia mostra, se você anteceder alguns versículos, que há vários anos esse rei Cícera escravizava, oprimia, tirava proveito de Israel. E nós vemos Israel mais uma vez vivendo debaixo de um jugo opressor. Nós vemos Israel mais uma vez debaixo de uma palavra que lhe diminuía, de uma palavra que não fazia com que eles entendessem quem eles eram, debaixo de escárnio que fazia com que Israel não se recordasse das maravilhas que Moisés, usado por Deus, orientara ao seu povo, dar a ordem a eles, e fizeram a Israel viver maravilhas tamanhas, onde o Senhor seu Deus provara para eles que Ele era Senhor sobre esse povo. Mas no meio do escárnio, no meio do sofrimento, nós muitas vezes esquecemos de quem somos, da onde nós saímos e para onde nós iremos. Muitas vezes esquecemos das profecias usadas nos dias difíceis ou nos dias de abundância. E nos entregamos ao desespero, nos entregamos à própria sorte, aguardando apenas o dia derradeiro. E Israel estava ali, em cima de uma montanha, aguardando a hora em que Cícera iria invadir aquele local, subir aquela montanha e sitiar, porque Israel já estava acostumado já com Luís, já estava acostumado a ser dizimado, Israel já estava acostumado a ser imolado como um animal qualquer, ver os seus sangues sendo derramado pela terra, ver os seus filhos sendo violentados, ver as suas mulheres sendo sitiadas, levadas para outras cidades. Israel já tinha isso como normal para a sua vida, e estava mais uma vez, eu acredito que algumas famílias já estavam se preparando, até mesmo o pastor André Amorim se despedindo dos seus antecedentes, fazendo algum tipo de cerimônia, deixando algum bilhete na carteira, um documento dos filhos, para que eles possam, mesmo em outra cidade, eles possam ter como se identificar no momento de caos. Eu acredito
algumas pessoas já estavam descendo um monte, porque não aguentava mais de angústia, esperando o dia da sua morte, porque, queridos, não era fácil aquelas horas ou dias que antecediam a subida de Cícera. A história diz que ele tinha 900 carros, 900 carros de ferro, rodas grandes, pesadas. As suas rodas tinham alguns instrumentos cortantes, como lâmina, que quando eles passavam iam decepando os seus opressores, os seus adversários. E a história também me conta que aqueles homens, quando passavam na circunvizinhança, no meio das pedras que não tinha asfalto, aqueles 900 carros, eles estremeciam toda a cercania. Aqueles 900 carros passavam fazendo um estardalhaço que lá no monte a terra balançava. As pessoas ficavam com medo, com desespero. Se não bastasse isso, os seus soldados em cima dos carros, com suas lanças e espadas, batia na espada, fazendo um barulho de ordem, um barulho de guerra. Então logo você entende que o dia daquele povo não era muito fácil, as suas horas não eram muito fáceis. Eles estavam aguardando o fim de suas vidas, eles estavam aguardando, aleluias, o fim de sua história. Mas eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. De repente, nessa hora, você entrou aqui, Flávia Amorim, com alguma história de derrota. De repente você entrou por essas portas mais uma vez, contando assim: amanhã eu não vou ter como fazer isso. Amanhã, mais uma vez, eu não vou resolver esse problema. Amanhã eu não vou ter como resolver essa questão mais uma vez. De repente você entrou aqui e você já está no seu subconsciente que a sua semana será mais uma semana de tristeza, de falta de esperança e de palavras de negatividade, e que você terá mais uma semana de sono difícil, porque os seus problemas, ele tira o seu sono. Os seus problemas estão como aqueles soldados, batem, fazem barulho e te escarnecem, e você perde o seu sono. Aleluia! Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Existe um Deus que tem acompanhado a sua história. Existe um Deus que ele tem acompanhado os seus sonos ou as suas insônias. Existe um Deus que tem acompanhado, Flávia, todos os dias da sua vida. Embora muitas vezes, Thaís Araújo, muitas vezes nós erramos com nosso Pai. Como filhos rebeldes, nós falhamos com Ele. Mas como Pai, Ele está sempre pronto para entrar com providência sobre as nossas vidas e mudar o nosso próprio. Como Pai zeloso, Ele está sempre pronto para estender as suas mãos e mudar a nossa história. Acredite, crente, os seus dias de lágrimas estão prestes a se cessar. Os seus dias de tristeza estão prestes a dar um basta. Esses inimigos que estão te apontando de tão perto que você consegue sentir a sua respiração, eu quero dizer para você, eles têm dias e horas para ser exterminados quando os crentes nas suas mãos. Aleluia. Pois Cícera estava com a sua vitória garantida. O rei Cícera estava certo que ele iria massacrar Israel.
que ele ia derrotar e levar as suas virgens, levar os seus príncipes para fazer parte ali do seu plantel, dos seus troféus, porque assim acontecia. Os reis exterminavam os soldados, levavam as virgens, levavam os príncipes como sinal de triunfo, como seus troféus. Mas o Senhor tinha uma história diferente para Israel, né, gente? O Senhor tinha escreveu uma história diferente para Israel naquele tempo. Aleluia. Agora nós vamos ver entrar no cenário um homem chamado Baraque. Baraque era um herói. Baraque era um homem experimentado em guerra. Baraque era um homem pelo qual o Senhor havia permitido que ele assumisse a direção daquele exército. Baraque, ele tinha algumas coleções, presbítero Sebastião Sanuto, de vitórias. Baraque era um homem de porte. Imagina num cara forte, num cara bonito, imponente. Se você não conhece nenhum, olha para cá que você vai ver um. Olha para cá. Aleluia. É isso aí. Aleluia. Tá rindo, André? Mas é isso mesmo. Baraque era um cara que tinha uma postura, ele tinha história, ele tinha um plantel, ele tinha, aleluia, coleção de vitórias. Mas nesse momento Baraque estava inseguro, Baraque estava com medo, Baraque não sabia o que fazer. Lembra lá em Davi, quando o rei, aleluia, Saul estava ali oprimido por causa de um homem estava ali escarnecendo, aquele gigante estava escarnecendo, aleluia, o exército de Israel estava bagunçando com ele, o povo estava oprimido com medo, e aquele homem escarnecia: vem cá, não tem homem aí para me enfrentar? Não tem homem para descer aqui no vale para estar me derrotando? E Israel estava ali naquela situação, e o rei oprimido, Baraque, estava da mesma forma, com seu coração opresso, com seu coração em tremenda dificuldade. Ele até mostrava uma postura, porque ele era um líder que tinha algumas histórias, ele até mostrava uma postura, mas quem conhecia os mais íntimos sabia: olha, Baraque está com medo, Baraque está passando por algum tipo de situação, Baraque está em desespero. Aleluia. Mas Baraque, ele era filho de Deus, ele tinha uma promessa, ele sabia dos feitos, ele conhecia os feitos do seu Deus. Mas há momentos, queridos, que mesmo os feitos e as histórias não vão resolver os nossos problemas. Há momentos que as profecias, os profetas, aleluias, que o Senhor usara para nós, não vão resolver os nossos problemas. Há momentos, aleluias, que o Senhor, Ele vai usar algo que muitas vezes é insignificante, muitas vezes desprezado, muitas vezes anulado pela história, o Senhor vai usar para ser diferencial em meio ao tempo de caos. E é nesse momento que entra no cenário uma mulher por nome Débora. Débora tinha quase 100 anos. Débora não era uma simples mulher. Débora era mulher de Lapidote, ou seja, era uma mulher com todos os seus compromissos, Flávio Leocádio. Débora cozinhava, Débora passava, Débora cuidava da sua casa, Débora fazia todos os seus afazeres como mulher, esposa de um homem. Mas ainda assim, Débora não negligenciava um chamado pelo qual ela tinha. E a Bíblia diz que todos os dias Débora subia e debaixo de uma palmeira ela forrava uma toalha e colocava ali, quem sabe, de repente, um cantil, botava ali do lado
algumas coisas para ela estar beliscando, porque ela passava um dia ali, julgando a Israel. Mas nós vemos uma mulher de 100 anos, uma mulher que não tinha tanta estrutura física, uma mulher que não tinha uma aparência, de repente, jovem, bonita, como Fabíola. De repente não tinha a estrutura física de Flávia Leocádio. De repente não tinha, aleluias, a aparência de Flávia Amorim. Mas Débora era uma mulher que tinha um chamado e assim a valorizava. Então entrou em cenário essa mulher, essa novinha de quase 100 anos. E o Senhor visita Débora e manda Débora chamar a Baraque. Manda um recado para Baraque. E Baraque estava em cima, acredito eu, olhando para o vale e vendo o movimento dos carros, vendo a poeira se levantar, vendo os barulhos, sentindo a terra tremer nos seus pés. E em meio ao desespero, em meio sem saber o que fazer, alguém chega e puxa ali a sua armadura. E ele meio que atônito olha para trás e alguém fala: ei, Baraque, Débora mandou te chamar. Baraque prontamente desce da montanha e vai até a palmeira. Ele desce do seu, aleluia, da tua autoridade. Baraque desce, aleluias, do seu posto de segurança. Baraque desce, aleluias, de cima do seu apogeu e vai até lá nas palmeiras para ouvir Débora, pois Débora tinha algo para falar com ele. E ela chega, e ele chega até Débora e pergunta: você mandou me chamar, minha senhora? Será que de repente você tem um café para me servir? Será que você fez uns bolinhos de chuva e quer compartilhar comigo, minha senhora? Será que de repente você teceu algum material para aquecer o meu pescoço? Será que você me chamou aqui para tomar uma xícara de chá? Porque de repente você achou que eu estava preocupado. Ela: não. Será que você me chamou aqui para que nós pudéssemos confabular algumas coisas, bater um papo, Débora? Não. Então, Débora, eu acredito que você me chamou aqui porque você está passando por algum tipo de dificuldade e está precisando da minha intervenção, já que eu sou o líder do exército, já que eu tenho algumas histórias, eu tenho alguns bebês, eu tenho algumas condecorações. E de repente aquela mulher, ela se levanta com autoridade e diz assim: assim diz o Senhor não lhe disse para descer e ele te daria vitória. Aleluia. Baraque toma um susto. E aquela mulher usada por Deus lhe faz uma indagação. O Senhor não lhe disse para juntar os soldados e descer. O Senhor não falou para vocês juntar todos os seus círculos vizinhos e descer para guerrear. E ele ali fica estremecido. Ele sentiu Deus na hora, pastor André Amorim. Porque quem conhece sabe. Quem conhece, aleluia, sabe quando o Senhor está falando. Assim como nessa noite Ele está chamando a sua atenção. Quem disse que é para você ficar escondido atrás dos seus flagelos? Quem te chamou para você ficar por trás dos seus ais, dos seus porquês? O Senhor te chamou para o fronte de batalha. O Senhor já entregou os seus inimigos em tuas mãos. O Senhor não te chamou para viver debaixo dessa situação. O Senhor te entregou um título de mais que vencedor. Thaís Martins Coimbra. O Senhor não te chamou
chamou para viver por trás da sua família que não alcançou nada. O Senhor não te chamou para viver a história dos seus antepassados, não. O Senhor te chamou para viver uma história de vitória. E Ele tem te ungido, Ele tem te separado para viver algo sobrenatural. E naquele momento, Baraque faz uma pergunta para Débora. Ok, Débora, eu até vou, mas se você for comigo, eu até desço, Débora, mas se você for comigo. Mas você não entende o porquê desse medo. Você não entende o porquê dessa situação. Porque o exército de Israel não era um exército pronto para a guerra. Israel não tinha material bélico suficiente para enfrentar aqueles inimigos. Israel não tinha instrução para encarar os seus inimigos. Você já viu alguma vez na história dizer que Israel estava bem armado, ou com carros e cavaleiros, com arcos e flechas prontos para a guerra? Eu não lembro na história de algo parecido. Ali próximo a Josué tinha algumas pessoas preparadas. Josué era pronto para a guerra, mas o material bélico não era aquele material de excelência. Eles venciam para a glória de Deus, porque o Senhor, Ele não divide a sua honra com ninguém. O Senhor não divide, aleluia, a sua glória com ninguém. E se você está no fronte de batalha, não acredite que o seu salário vai te dar vitória. Não acredite que o teu patrão vai te garantir. Não acredite que o governador vai te dar, aleluia, algum tipo de proteção. Porque o Senhor Jesus, Ele tem preparado a tua vitória. O Senhor Jesus, Ele tem preparado o momento para você cantar o hino da vitória. E sabe por que você ainda não recebeu? É porque você está se garantindo em algo humano. E quando nós nos garantimos em algo humano, nós ficamos como Baraque em cima, aleluia, olhando os nossos inimigos, nos sitiando, roubando as nossas finanças, saqueando os nossos espólios e violentando as nossas famílias. Débora fala para Baraque: eu até vou com você, Baraque. Eu até vou descer com você. Mas escute bem o que eu vou te dizer. Você não vai carregar o mérito dessa vitória. Você não vai colocar o brevet de mais uma vitória, de mais uma conquista. Você não vai colocar ali na sua estante mais um troféu dessa vitória. Porque uma mulher, ela receberá o mérito dessa vitória. Uma mulher receberá, aleluias, os ônus dessa vitória. Então Baraque, naquele momento, quando ouviu o que Deus falou para ele através da boca daquela mulher, ele se enche de esperança, ele se enche de expectativa. E eu acredito que no seu interior ele entende que dessa vez, aleluias, ele iria vencer. Que mais uma vez, melhor dizendo, o Senhor iria, aleluias, guardar o seu povo e entregar a vitória em suas mãos. Baraque então reúne o povo e o exército estava ali esperando. Vocês que conhecem histórias de guerra, aleluia, o líder se coloca na frente do exército e começa a falar algumas palavras de ordem. Ele começa a falar, André Amorim, algo para levantar o ânimo daquele exército. Então ele reúne o povo e o povo está ali. Não, Baraque agora vai dar uma palavra. Baraque agora vai trazer uma palavra para levantar a nossa moral. Baraque agora vai falar algo, aleluias, que vai fazer com que os nossos ânimos se exaltem. Vai falar algo, vai contar uma história, aleluias, vivida por Josué, que irá, aleluias, abrilhantar a nossa mente, irá abrir os nossos entendimentos. Mas não,
Dessa vez que se coloca à frente do exército é uma senhora de quase 100 anos. E a única coisa que ela diz: meu povo, desça e vá em direção a esse exército, porque ainda nesse dia o Senhor entregará todo esse exército em suas mãos. Aleluia! Vai em frente, porque ainda nesse dia o Senhor entregará esse exército em tuas mãos, e a cabeça desse rei, aleluia, estará, aleluia, jogado por terra em nome de Jesus. Em crente, deixa eu aplicar algo na tua vida. Os dias são difíceis, a história não condiz, ou de repente não faz com que você espere algo diferente do que mais uma derrota. De repente, o que você tem feito tem tirado a sua estrutura e tem impedido de você acreditar. Que Deus possa mudar a sua história. Mas eu quero dizer para você, no louvor dessas crianças, de repente você não deu a devida atenção, mas o Senhor declarou uma palavra que pode mudar a sua história. De repente você não deu tanta atenção porque eram crianças que não sabia de repente cantar direitinho, mas em meio a essa palavra, em meio a esses louvores que você não dá tanta importância, o Senhor liberou uma palavra que pode mudar a sua história. Aleluia. E eu tenho certeza, assim como o Senhor usou Débora, e através daquela mulher, a história de Israel foi mudada. Eu profetizo que nessa noite, se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus disse: se tu creres, você verás a glória de Deus. Aleluia. Eu sei que se pega nessa hora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia. Eu acredito que todos, o presbítero Sebastião Sanuto, todos vocês têm problemas. E nessa hora eu quero que você visualize com seus olhos espirituais, não com seus olhos carnais, com seus olhos espirituais. Visualize o teu inimigo agora. Glória, glória. De repente você está vendo ele com seus carros de ferro, com as suas espadas e lanças, gritando palavras de ordem: vou te destruir, vou te matar, vou acabar contigo, você não tem vez, você vai ser derrotado ou derrotada, eu vou arrancar a sua cabeça, eu vou destruir a tua família. De repente o seu inimigo, o seu algoz, aleluia, você está visualizando ele dizer: dessa noite você não passa, dessa semana, aleluia, você não passa, você tem persistido até aqui, aleluia, mas dessa semana você não passa. De repente você está visualizando isso. Glória, aleluia. Mas eu quero ousar, aleluias, a utilizar a autoridade a mim outorgada em cima desse altar. Eu não sou Débora, aleluias, Aleluia. mas eu quero aqui, revestido da autoridade, do poder de Deus, estender minhas mãos sobre a sua vida e declarar que esse inimigo que tão de perto te afronta, olhe bem nos olhos deles e declare que, aleluias, ainda nesse dia Deus entregará ele em suas mãos. Aleluia. Você que crê
suas mãos e comece a glorificar o Senhor. Comece a glorificar o Senhor, porque o Senhor está largado e assume ainda nesse dia. O Senhor entregará os seus inimigos em tuas mãos. Aleluia! O exército de Israel, como você acreditou, Balaque recebeu a ordem e desceu. Aleluias. Cícera, aleluias, olhou e falou: eles perderam a noção. Eles estão descendo para ser derrotados. Eles estão descendo para ser massacrados. Cícera começou a vibrar, porque ele iria mais uma vez colecionar mais um título. Cícera começava a festejar, porque ele iria massacrar mais um exército como se fosse formigas. Mas no momento em que ele começa a se dirigir em direção ao exército de Deus, aleluia, eu posso entender, a história não me diz, mas acredito que aquela mulher de 100 anos, aquela mulher de quase 100 anos, com a sua dificuldade, levanta suas mãos, de repente aquelas mãos com dores, de repente aquelas mãos cansadas, de repente aquelas mãos trêmulas, é levantada para o alto, e ela fala assim: Senhor, seja feita a sua vontade nesse momento, em nome de Jesus. E no momento em que Cícera estende as mãos e o exército vem, a história me diz que começa a cair, aleluias, água do céu, e começa a chover, e aquela chuva começa a tomar o chão, e Cícera começa a caminhar em direção ao povo de Deus, e de repente aquela água começa a encharcar o chão, e o solo, aleluia, não fica tão firme como ele acreditava, e o solo começa a derreter, e os carros de ferro começam a agarrar, os carros tombam, os cavalos se atropelam, os exércitos caem, e o exército do Senhor parte para cima e passa a fim da espada todo o exército de Cícera. Aleluia! Louvado seja Deus! O rei Cícera fica desesperado, porque vê o seu exército sendo dizimado, e ele não acredita no que ele está vendo, depois de tantas vitórias, depois de ver tantas coisas feitas por aquele exército. Agora ele vê um exército frágil, um exército material bélico tão frágil, tão insignificante, estava vencendo a batalha. Cícera desce do carro, todo sujo, humilhado, sem a sua coroa. Ele se embrenha pelo mato afora e vai parar dentro de uma cidade onde um rei amigo, onde ele havia oprimido aquele povo durante um tempo, ele procura ajuda daquele rei. Aleluia, Deus! E uma mulher, a mulher do rei, olha para Cícera e reconhece. E ele lembra dos feitos daquele homem, ela lembra do feito daquele homem. E ela pega e fala assim: olha, tudo bem, deita aqui, toma essa xícara de chá, e você pode descansar nesse lugar. Aleluia. E ela dá descanso para Cícera. E Cícera deita ali, o rei Cícera deita ali e descansa. Com os seus olhos fechados, receba essa palavra como está sobre a tua vida. Aleluia! De repente, existem algumas situações na sua vida que você não tem mais perspectiva de ser resolvida. Os seus algozes já declarou o fim dessa história. Ele já disse: não tem jeito. Ele já disse: não vai ter solução. De repente, o seu inimigo disse para você: não adianta você continuar. Entregue o seu título, entregue a tua carteira, entregue o seu ministério, porque o seu ministério não tem mais jeito. De repente você não tem mais idade, de repente você não tem instrução, de repente você não tem, eu não sei qual foi a palavra que o seu inimigo declarou sobre a tua vida, mas nessa noite eu declaro: assim como o Senhor entregou o exército de Cícera na mão do exército de Israel, o Senhor irá entregar essa dificuldade em tuas mãos, o Senhor irá entregar essa luta em tuas mãos, o Senhor irá dar um baixa nessas lágrimas. De repente você acha que Ele irá ficar debochando de você por muito tempo. Ei, crente,
mente. Eu vou falar algo para você. O Senhor nessa noite declara que Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Levanta tuas mãos como quem crê. Aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus. O Senhor irá entregar a glória de vitória em tuas mãos em nome de Jesus.